Então, o melhor, sabe o quê? Que seria para Lula, se ele pudesse ser candidato? Lula seria o melhor perfil de vice-presidente que podia ter. É imitar... Vice do Ciro, é isso? É impossível ser isso. Seria o melhor. Essa chapa seria imbatível. Mas os éguas, os venenos, é impossível. Fala, seus mal diagramados. Na noite da última segunda-feira, o marqueteiro político João Santana foi entrevistado do Roda Viva. Acusado por recebimento de caixa 2 em campanhas presidenciais do PT, ele foi condenado pelo crime, devolveu 70 milhões aos cofres públicos e hoje está em liberdade usando uma tornozeleira eletrônica igual a da Sara Giromini. Santana foi responsável por 3 das 4 vitórias do PT em nível federal. Antes da entrevista, alguns derrotistas da esquerda acreditavam que o convite a João seria uma maneira da Vera conseguir alguma delação premiada e prejudicar candidaturas petistas e de esquerda nas eleições municipais. Afinal, como sabemos, a corrupção em campanha foi criada pelo PT, não é mesmo? Antes o Brasil era apenas um panfleto de testemunha de Jeová em que o FHC e o Mário Covas andavam por aí comendo pastel e acariciando tigres de Bengala em cenários idílicos. Mas a verdade é que o resultado foi outro e surpreendente e inesperado. O marqueteiro não trouxe nenhum fato muito inédito, mas resumiu bem o que é a política nacional e ajudou a entender o que é o puro moralismo da imprensa lavajatista, achando que esses escândalos surgidos nos governos petistas são exclusividade do partido de esquerda e não eram feitos antes. Ou seja, João deu um nó na bancada. Ao explicar por que adentrou esses esquemas, mesmo já sendo multimilionário, ele talvez tenha criado o melhor resumo do que é a política. Quando você está num esquema de ruína moral, todo mundo é cúmplice e vítima. João explicou ainda que apesar de não precisar mais de dinheiro, ele queria sim ser o mais importante marqueteiro do Brasil, já que a empresa dele era a primeira a ter sucesso nesse ramo também em nível internacional. Então o cara ficou realmente inebriado pela fama, mas deixou claro uma coisa: nada nesse esquema era novo e lembrou um fato que caiu de forma indigesta na bancada. Antes, jornalistas se licenciavam para fazer campanha e ganhavam em 3 meses o que eles recebiam durante 3 anos nas redações. Isso era tão comum que a Folha de São Paulo teve até que criar uma regra dentro da empresa para impedir isso, porque, claro, havia um conflito de interesse muito óbvio nesse esquema. E isso gerou uma defesa emocionada da classe ali na bancada, mas o corporativismo não pode vencer a realidade. Durante a entrevista, o João explicou o esquema eleitoral brasileiro ali na época do PT, que exigia que as campanhas fossem feitas daquela maneira para ter um projeto vencedor e não era só exclusividade do partido, é sempre bom deixar claro. E reforçou outra vez: Dilma e Lula não usavam o dinheiro desviado ali para campanhas políticas em benefício próprio, apenas em benefício eleitoral. Dessa maneira, Santana defende que eles eram desonestos apenas na política, mas não pessoalmente. Claro que aí você tem um dilema ético questionável, mas ao menos alguns talvez se convençam que Ferrari de ouro e a propriedade da Oi e da JBS já era exagero mesmo. A revelação mais bombástica, pra mim, fica na parte em que ele disse que Lula queimava a Dilma. João acredita que o Lula ajudava a desestabilização da presidente porque tinha críticas profundas demais ao governo da Dilma e falava sem parar com outros políticos que o visitavam. Então, nesse sentido aí, ele traz uma revelação que as pessoas até mesmo supunham, mas não tinham a certeza sobre. E o cara era bem próximo dos dois. A impressão que ficou ali é que ele gosta bastante da Dilma, chamada por ele de pessoa honesta, mas centralizadora e autoritária, o que é um traço típico de outros treinadores gaúchos como Dunga e Filipão. Na parte da Lava Jato, teve tensão no estúdio, pois o João classificou a operação como o melhor esquema de marketing político do Brasil e que se houvesse um prêmio para tal,
eles teriam levado em 2015, 2016 e 2017. Por quê? Porque a imprensa comprava a Lava Jato e a Lava Jato fez um coquetel de comunicação política que remontava à Primeira Guerra Mundial, macartismo e também um receituário ali do Saul Alinsky, que era também um marqueteiro político famoso. Segundo ele, você criava uma justificativa para romper um código moral quando defendia a Lava Jato. Isso quer dizer o seguinte, que até a intenção de combater a corrupção não era ruim, mas os atores por trás da operação queriam protagonismo. Se eles tivessem trabalhado de forma ética, talvez a Lava Jato tivesse realmente algum efeito positivo aqui na política nacional, e não foi isso que a gente viu. Outro assunto que veio à tona ali na entrevista foi a difamação contra Marina Silva em 2014 na campanha da Dilma, em um comercial que eles falavam principalmente sobre a autonomia do Banco Central. Para João não foi uma fake news, foi um exagero, uma subjetividade, mas fake news não. Ele diz que foi um jogo metafórico justificável em contendas políticas. Diz que a acusação mais grave da Marina é dizer que a campanha dela foi destruída por conta desse comercial. E depois ele pergunta, que campanha era essa que não resistiu a um comercial de 30 minutos na TV? Vale a pergunta dele, uma pergunta de marqueteiro, mas não veio a famosa autocrítica que cobram de tantos por aí, né? No entanto, quando ele completa a análise, ele mostra algo que os moralistas talvez ainda não entenderam. Política é sublimação da violência e substituto da guerra. Isso talvez queira dizer que gabinete do ódio, fake news, comerciais como esse ou como o do Kassab que ele fez, né, insinuando que o candidato a prefeito era gay, fazem parte do jogo sujo que é política. Política nunca foi algo para a pessoa que tem ali um código moral e ético indestrutível e inabalável. Você vai precisar aceitar, abraçar coisas que em condições normais você nunca faria. O marqueteiro também atacou como analista político e admitiu que em 2018 o pior candidato para o PSDB era o Alckmin e que a vitória do Bolsonaro tem a ver com os 3 colégios eleitorais principais, São Paulo, Rio e Minas, estarem destruídos, os partidos desmontados e que aquilo acabou se transformando na tempestade perfeita para Bolsonaro ganhar. E ele ainda fala que as pessoas que se surpreenderam com o Bolsonaro não estavam olhando corretamente o que esse político estava fazendo desde 2010. Santana fala que talvez o Bolsonaro tenha ali iniciado uma caminhada para a vitória quase 10 anos antes de vencer o pleito em 2018, ainda elogia o uso das redes sociais feito por Bolsonaro. Mas João acredita que Bolsonaro é um ser invencível? Não. Eu acho que o Bolsonaro está agora numa onda muito boa por causa do Corona Voucher, mas que 2022 vai ser diferente, isso se as esquerdas se unirem em torno de Ciro Gomes com uma candidatura que viria apoiada e também integrada pelo PT, de preferência com Lula na vice. Mas Lula no momento não pode ser eleito e nem disputar nenhuma eleição, né? Ele fala que a melhor coisa seria o Brasil se mirar no exemplo lá da Argentina, em que a Cristina Kirchner resolveu aceitar ser vice do Fernandes e no fim das contas eles levaram a presidência do país sul-americano. Já se o PT preferir uma candidatura puro sangue, o melhor nome para Santana seria Jacques Wagner, ex-governador da Bahia e atual senador pelo mesmo estado. Mas sobrou elogios não só ao Lula e ao Ciro Gomes, mas também ao Bolsonaro. Para o marqueteiro, aquele quebra-queixo que ele faz na saidinha da Alvorada, as lives e visitas inesperadas que ele realiza às feiras ali do Distrito Federal, são táticas muito acertadas. A ideia da Alvorada para ele é inteligente e burra ao mesmo tempo, porque mistura mística, MMA e neopentecostalismo. É exagerada, mas ela pauta a imprensa e funciona porque ali você tem o grotesco e às vezes consegue umas benesses. Mas para Santana o grotesco vai deixar de fascinar e as benesses podem não vir no futuro. É ali um caso patológico de pão e circo que pode levar as pessoas a não aceitarem aquele formato de política por muito tempo. Agora,
Quem não foi elogiado em nenhum momento da entrevista, para pânico geral daquela bancada lavajatista, foi Sérgio Moro. Para João Santana, não existe a menor chance de ele ser candidato em 2022, porque faltaria ali um traquejo político para o Sérgio Moro, que se mostrou inábil mesmo quando foi ministro do Bolsonaro, tomando rasteira atrás de rasteira. E como Santana não mostrou arrependimento em nenhum momento, ele finaliza o programa. Sérgio Moro como candidato, ainda é prematuro fazer um julgamento, mas pelos traços iniciais, está claro algumas coisas. Ele não é do ramo. Ele finaliza o programa com uma frase que só poderia vir mesmo de um marqueteiro político. A mentira é um privilégio humano, um prazer até. Pô, concordo, né? Seria muito prazeroso também ter 70 milhões na minha conta, Santana. E é isso aí, galera. Pra quem gosta aqui do canal, nós temos nosso apoio, então seja membro. E caso você queira fazer uma contribuição na nossa conta jurídica, está aqui os dados, ok? E para quem quer continuar seguindo a Galãs Feios fora do YouTube, nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que achavam que política era feita de maneira ética e com moral ilibada, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.